Olá a todos, estou fazendo um vídeo aqui rapidinho, porque as pessoas sempre têm me perguntado qual é a melhor Bíblia para você poder utilizar. A melhor Bíblia é essa daqui, no caso a minha encapada. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é um projeto que foi feito pela Igreja Católica e começou com a tradução de alguns padres, devido ao número de muitos manuscritos do Novo Testamento, e esses manuscritos serem muitas vezes divergentes. Atualmente acredita-se que tem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Então, para evitar aquela confusão que eu falei no outro vídeo, de ter uma Bíblia diferente, cada uma dizendo uma coisa, esse grupo de padres começou a fazer uma tradução mais exata, exegética do Novo Testamento, para ver qual que era o mais fiel, o que estava dizendo a verdade, o que não estava, o que foi inserido, o que era original, etc. e tal. E aí eles fizeram esse trabalho aqui, posteriormente, contando com a ajuda de outros peritos na área, teólogos, linguistas, historiadores, arqueólogos, geógrafos inclusive, porque a Bíblia contém alguns erros geográficos também, para tentar trazer um trabalho mais correto possível para o cristão. Quando você comprar uma Bíblia, você sempre olha isso daqui, ó, no que é traduzida a Bíblia. Eu vou tentar aproximar aqui da câmera para ver se dá para vocês ver, ó. Traduzido diretamente dos textos originais. Não sei se dá para ver. É assim que você escolhe uma Bíblia. Porque quando uma Bíblia é traduzida a partir da Septuaginta, da Vulgata, ou mesmo das Ferreiras de Almeida, aí não é uma tradução 100% fiel. Porque aí nada mais é do que uma correção de uma tradução. Eles tentam fazer uma revisão ortográfica e tal, mas não é a mesma coisa. Então o ideal é você comprar uma Bíblia assim, ó, traduzida diretamente dos originais. Essa minha tá rasgada aqui porque ela já tem muitos anos, essa Bíblia. Aí aqui na primeira página você vê o nome de todos os peritos que trabalharam nessa Bíblia. Ó, todos os tradutores, os colaboradores. Cada livro da Bíblia foi traduzido por um desses especialistas aqui, ó. Todos formados em alguma área, seja linguista, seja teologia, seja tradução, exegese, hermenêutica. Cada um formou-se numa área. Então quando você comprar uma Bíblia, também é muito importante você ver isso daqui. Se ela foi um trabalho feito realmente por peritos, por pessoas que entendem do assunto ou não. Porque tem muita gente hoje em dia, inclusive na internet, comprando e vendendo uma Bíblia que não tem nada disso. Não tem um nome sequer de um linguista, de um perito, de um estudioso no assunto. E as pessoas vendem como se fosse uma coisa original, Não, é uma tradução fiel dos originais. Mas uma Bíblia de verdade tem que ter no mínimo o nome dos doutores que trabalharam na Bíblia. Quer seja na tradução, quer seja no rodapé da Bíblia, nos comentários. Aqui vocês perdoem que está rasgado, porque depois de muitos anos viajando com essa Bíblia, ela foi ficando assim, ela rasgou algumas folhas iniciais. Toda a Bíblia, pessoal, como essa aqui, no caso a de Jerusalém, mas algumas Bíblias de estudo também, elas têm sempre isso daqui, uma introdução. Deixa eu tentar aproximar para vocês verem. Introdução, Pentateuco. Aqui na introdução da Bíblia é muito importante para qualquer pessoa que lê a Escritura ou que estuda, lê tudo isso daqui, ó. Faz que nem eu, grifa, vai analisando, vai vendo tudo que está dizendo, porque como eu falei naquele vídeo sobre a Bíblia, as pessoas pensam que tudo que está aqui dentro do livro é original, é histórico, é fiel e é inspirado e divino. Mas quando você lê pelo menos uma introdução feita por pessoas que conhecem o assunto, peritos, você já tem uma visão diferente. Ó. Tudo isso daqui é a introdução só do Pentateuco. Ó. Aí ele começa aqui sobre os profetas e a história. E vai continuando. Ó. Tudo isso daqui é material didático. Ó. A legislação, a lei. Explicando por que foi dada a lei, quando que foi dada. Ó, sentido religioso, o sentido religioso da lei, etc e tal. A Bíblia de Jerusalém também, ela se destaca por isso. Aqui é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E como você pode observar, em alguns livros dela, vou tentar mostrar aqui para vocês, a parte do rodapé dela é um pouco maior do que a parte da escritura. Ó, esse pedaço aqui em cima é a escritura, Gênesis. Eles colocam só um poucos versículos. E aqui embaixo tudo é o rodapé comentado. Desde a primeira palavra, como que surgiu, por que surgiu, em que período que foi feito isso, o que significa Elohim, por que está no plural, por que foi parar no livro, comparando até com outros livros, terminologia, o que significa o verbo bará, que aqui as Bíblias traduzem como criar, mas bará é uma coisa que se forma a partir do nada, etc e tal. Então a Bíblia de Jerusalém, ela se destaca por isso, porque ela tem um excelente rodapé. Então qualquer teólogo, pastor, padre, ou mesmo um professor de teologia, se você for fazer um trabalho, um estudo bíblico ou teológico, se você pegar um versículo da Bíblia, você vai ter todo um amparo, um aparato crítico, digamos assim, para você saber sobre aquele versículo que você está utilizando. E não cometer equívoco, como a gente vê, por exemplo, em alguns grupos,
que falam que são contra os católicos, falam que são contra o romanismo e o paganismo, mas na Bíblia deles tem muita coisa que foi a Igreja Católica que colocou, e etc e tal, entendeu? Isso é só um exemplo que eu estou dando, para vocês verem como a Bíblia de Jerusalém é diferente. Aí eu separei aqui duas partes só para vocês verem como faz uma diferença o estudo, não o achismo. Achar, qualquer um pode achar o que quiser. A crença também, crença é a liberdade de qualquer pessoa pode acreditar no que quiser. Tem gente que acredita que a Bíblia inteira é fiel, inspirada, original e inerrante. Agora, entre você acreditar e uma pessoa que sabe, estudou, já tem uma diferença enorme. Por exemplo, essa aqui é a introdução do livro de Juízes, segundo a Bíblia de Jerusalém. Não sei se vai dar pra ver, mas vou segurar um minutinho para vocês verem. Aí o que está escrito aqui? Como eu falei naquele vídeo. Eu vou ler aqui na página da Bíblia de Jerusalém 309. Só um paragrafinho para vocês verem sobre a introdução do livro. Foi incluída também uma figura que a princípio nada tinha em comum com os dois grupos. Os dois grupos aqui que na introdução eles falam que o livro de Juízes eram dois livros separados. Um sobre histórias de heróis, né, judeus, e o outro livro eram juízes, aqueles que foram realmente juízes, que julgaram Israel. E depois eles uniram tudo num livro só. E o elo em comum foi Jefé, segundo a Bíblia de Jerusalém. Então uma parte são heróis que os judeus criavam, e outra parte são juízes que julgavam, e no final eles compilaram e colocaram tudo no mesmo livro. Mas continuando aqui o que eu estava lendo, foi incluída também uma figura que a princípio foi incluída, quer dizer, não fazia parte do livro, que a princípio nada tinha em comum com nenhum dos dois grupos. O singular herói danita, Sansão, que não fora nem libertador nem juiz, mas cujas façanhas contra os filisteus eram contadas em Judá. Eu estou lendo esse pedacinho aqui, pessoal, só para vocês verem aqui, ó, onde está o meu dedo aqui em cima. Não sei se vai dar para mostrar legal. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam que eu sou herege. Não, porque você é um herege, você está destruindo a palavra de Deus, porque a palavra é inerrante, não sei o que. Agora aqui quem está falando não sou eu, são um grupo de especialistas que estudaram, PhDs de verdade, não como aqueles que algumas pessoas pensam que são PhDs. Estudaram e chegaram a essa conclusão. Inclusive essa Bíblia tem a colaboração de judeus também. Não é só uma Bíblia católica, ela tem a colaboração de protestantes e judeus. E o que ela está dizendo aqui? Que foi incluído a história do personagem Danita, o personagem Danita chamado Sansão. E continuando aqui, na introdução de Juízes, que Sansão não foi nem juiz e nem libertador, né, mas ele acabou entrando no livro. Continuando, página 309. Ajuntou-se à lista Oioniel, capítulo 3, do versículo 7 ao 11. É mais um personagem que também foi incluído no livro de Juízes, que pertence à época da conquista. Aí eles colocam aqui para você conferir: Juízes 14, 16, 19, Juízes 1, 12, 15. E, vírgula, mais tarde, Sangar, que nem sequer é israelita, para você conferir Juízes 5, 6. Obtinha-se assim o número de 12, simbólico de todo Israel. Então por isso, ó, só para vocês verem aqui o rodapé. Por isso que você vê no livro de Juízes 12 juízes, que era um número simbólico, mítico para Israel. Mas é como você pode ver, Sangar, Oioniel, Sansão, são personagens que não faziam parte do livro, não foram juízes, e alguns deles não foram nem sequer judeus. Mas como é que está no livro? Está no livro porque depois, quando foi feita uma compilação, e como para os judeus 12 é um número mítico, né, sagrado, eles reuniram tudo num livro só. Então quando a pessoa compra o livro, a Bíblia, a pessoa pensa que tudo que está aqui é original, fiel, verdadeiro, inspirado, que foi Deus que mandou do céu. Pum, caiu assim. E não é assim que funciona. Tudo passou por um processo humano. Quer no Antigo Testamento da parte dos judeus, quer do Novo Testamento da parte dos copistas e pais da igreja. Vamos ver aqui um exemplo aqui do Novo Testamento, o livro de Hebreus. Ó, Hebreus capítulo 7. Eu até grifei aqui com marca-texto. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito. 2 versículos, que são os versículos que toda igreja cristã usa. Hebreus 7, versículo 12. Está dizendo assim: mudando o sacerdócio, necessariamente também muda-se a lei. E outro versículo é o 19, que principalmente os evangélicos adoram citar. De fato, a lei nada levou à perfeição. Ou seja, aqui o autor de Hebreus, nesse versículo, está dizendo que a lei não aperfeiçoou nada. E está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Vamos ver o que diz o rodapé aqui da Bíblia de Jerusalém?
Primeiro versículo 12, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Está escrito outra tradução, ou seja, esse versículo não é original assim, ele é traduzido assim, mas a outra tradução diz: a este respeito o povo recebeu uma lei. Então aqui onde na sua Bíblia está escrito, ó, mudando o sacerdócio, necessariamente muda-se a lei. Não sei de onde é que esse autor tirou isso, mas na verdade a tradução seria: a este respeito o povo recebeu uma lei. Que o autor aqui no contexto está dizendo que por causa de pecados, transgressões, por causa de um sacerdócio, o povo recebeu uma lei para disciplinar. Mas aí a tradução já mudou e colocou isso aqui, ó, mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. E é esse versículo que foi mudado pela igreja, que as pessoas adoram utilizar, principalmente os evangélicos. Não porque mudou o sacerdócio e mudou a lei. E depois eles mesmos vão nos seus cultos meter o pau na igreja católica. Eles usam uma coisa que a igreja católica fez e depois vão na igreja deles mesmos meter o pau na igreja católica. Vai entender. Continuando aqui a nota de rodapé, ele diz: esta inserção, ele põe um tracinho para indicar o versículo 12, que é uma inserção dessa tradução que eu falei para vocês, e o parêntese do versículo 19a. Qual que é o parêntese do versículo 19a? Essa primeira parte do versículo, ó, que de fato a lei nada levou à perfeição. Isso aqui é um parêntese, isso aqui não é original do texto. Então esta inserção, o versículo 12 e o parêntese do versículo 19a, poderia ter uma origem redacional. O que é uma origem redacional? É aquilo que eu falei no outro vídeo, que os copistas, os pais da igreja, eles pegavam o manuscrito, eles iam escrevendo no lado do manuscrito, do papiro, eles iam escrevendo embaixo. Isso nós chamamos de nota marginal, ou uma coisa redacional, que eles iam redigindo e iam escrevendo embaixo. E depois no próximo papiro, ou no próximo pergaminho, o copista já copiava com aquilo que o pai da igreja colocou aqui embaixo, ou o copista, e aquilo já entrava como se fosse escritura, como se o autor do livro tivesse escrito aquilo. Mas o autor de Hebreus, que até hoje ninguém sabe quem é, nunca escreveu isso. Isso era uma nota marginal, ou uma inserção redacional, que acabava entrando no próximo manuscrito, como se o autor tivesse escrito. Continuando, aqui está dizendo: poderia ter uma origem redacional. As três frases falam da lei e não de um mandamento específico. Ponto. Então, para aqueles que acham que eu sou herege, ou que nós somos hereges, que nós estamos atacando a palavra de Deus, né, que a Bíblia é inerrante e fiel à palavra de Deus, aqui, ó, isso aqui é um comentário da Bíblia de Jerusalém, aqui embaixo, não sei se vocês podem ver, eu deixei até separado aqui, grifado com texto. Eu acho que vai sair ao contrário aí no vídeo, porque o vídeo é aqui no espelho, não sei. E esse comentário aqui foi com a colaboração de um grande teólogo protestante. Esses versículos que as pessoas adoram citar, que acham que é original, que acham que o autor de Hebreus falou realmente que a lei não aperfeiçoou nada e que mudando o sacerdócio faz mudança na lei, não passa de uma inserção redacional posterior, não fazia parte do livro original de Hebreus. Então, só para fechar esse vídeo, para não ficar muito comprido, a melhor Bíblia é essa daqui, ó, Bíblia de Jerusalém. E não adianta só você comprar essa Bíblia e só ler o texto. Você pegar assim e falar: vou pegar aqui um livro qualquer, por exemplo, deixa eu abrir aqui um livro só para mostrar como exemplo. Vou abrir aqui Mateus 11. Mas a minha Bíblia de Jerusalém está dizendo isso daqui, ó. O mesmo que a Ferreira de Almeida está dizendo. Não é. Acontece que a Bíblia de Jerusalém, eles tentam colocar o texto mais completo possível. Quando tem um acréscimo, assim como ao contrário da Bíblia da Testemunha de Jeová, tradução de um Novo Mundo, eles não tiram o versículo. Eles dão uma grifadinha ou algum destaque, um negrito, alguma coisa, e aqui embaixo eles colocam: esse versículo é uma adição posterior. Então, mesmo se você comprar essa Bíblia para você estudar as Escrituras, não adianta só você comprar e ler só essa parte aqui da Escritura. Você tem que ver cada letrinha dessa que eles estão indicando, marcando, e ver aqui no rodapé o que está sendo indicado. Se foi colocado por um pai da igreja, se foi algum copista, se foi algum acréscimo, se foi uma redação posterior, uma nota marginal, qualquer coisa. Porque só assim você vai estar o mais próximo possível do texto original. Porque ela, como eu falei, a Bíblia de Jerusalém, eles tentam colocar todos os versículos. Eles não tiram os versículos. Mas quando o versículo é um acréscimo, eles indicam aqui embaixo, no rodapé, ok? Então eu espero ter ajudado. Espero que seja útil para todos vocês que me perguntam sempre qual a melhor Bíblia. E não confie nessas traduções que eles falam que é original, não. Porque essa aqui é traduzida do aramaico, é traduzida do hebraico original. Isso aí não existe, pessoal. Porque essas traduções, todas elas não passam de cópias do grego do quarto século. Original é isso daqui, ó. A melhor Bíblia atualmente é a Bíblia de Jerusalém. Tanto que se você pegar essas versões em aramaico que estão circulando por aí, você comparar com a Bíblia de Jerusalém, você vai ver muitos versículos que não faziam parte aqui, ó, da escritura, e está lá no aramaico.
Ok? Paz a todos.